Olá, amigo que acompanha meu canal, eu sou Porter Prado. Estou mais uma vez aqui para fazer um vídeo. Dessa vez eu vou falar de algumas coisas que ainda a mídia não sabe, sobre o que aconteceu no atentado do Jair Bolsonaro e principalmente o que aconteceu antes do atentado, que é mais importante. O Jair Bolsonaro ele correu um grande risco de capotar o carro dele, que ele dirigia, naquela região que ele estava fazendo campanha, uns 3 dias antes, sei lá, região de Jaguariúna, São Paulo. Quando eu tenho uma visão, só para vocês terem uma ideia como é que funciona a minha visão, quando eu tenho uma visão, tá, eu assumo o lugar da pessoa que vai sofrer o acidente. Então, eu estava no carro que o Jair dirigia e vi o carro sair assim, era uma curva, a estrada era uma curva, e vi o carro sair já numa uma ribanceira, era uma curva muito precipitada, e o carro já estava andando, voando assim como se fosse uma aeronave. Aí eu pensei comigo, bom, isso aqui não é aeronave, isso aqui é um carro. Foi aí que eu tive uma reação, peguei o volante, virei o volante ao contrário da curva, do que estava indo, o carro, e o carro não ia, não obedecia. Aí eu saí do banco, fiquei suspenso, peguei o volante do carro e direcionei para a estrada. E acordei. Eu não sabia de quem se tratava, quando eu tive essa visão, eu não sabia que se tratava do Jair Bolsonaro, tá? Eu só tive essa visão. Então, normalmente, quando eu tenho essa visão e que não há uma revelação de quem se trata, eu também não fico muito gasturado, não. A mesma coisa aconteceu com o Gugu. Eu sabia que ia acontecer e que alguém famoso ia sofrer um acidente. Porque nesse dia que eu vi o acidente do Gugu, vou te contar como é que aconteceu. Eu estava dirigindo um carro e existia vários viadutos. E aí eu concluí que seria no exterior, não no Brasil, porque eram viadutos, um cruzando o outro. E tinha um viaduto alto, muito alto, com uma curva muito fechada. E quando ele chega no topo, o carro cai no vazio. Ele despenca e eu fiquei até pensando, puxa vida, um viaduto desse aqui não tem guarda-rei? E eu acordei com essa visão. E aí eu logo concluí, porque do meu lado, no carro, tinha uma pessoa loira ou ruiva dirigindo. E eu era carona. Daí eu concluí que uma pessoa famosa ia sofrer um acidente. Eu não sabia quem, mas ia sofrer um acidente. Por que uma pessoa famosa? Porque a minha vidência, ela só acontece com quem eu conheço. Não acontece com pessoas desconhecidas. Bom, continuando, eu não tenho visão de quem eu não conheço, só de quem eu conheço. Há um ano atrás, ou mais antes do atentado com o Jair, acho que uns 3 meses antes do atentado com o Jair, me liga uma vizinha e fala, o Júlio morreu. Eu desligo o telefone, acordo, eu ainda acordo com a voz da mulher no meu ouvido, o Júlio morreu. O Júlio é um amigo que ele construiu a minha casa. E mora aqui perto da minha casa e ele já vinha sofrendo com problemas cardíacos e eu já vinha falando para ele, olha, vai para o hospital, se interna. Mas ele foi, e chegando lá, vendo que tinha muita gente lá
e até morto, esperando cirurgia, ele se apavorou e voltou para casa. E naquele dia, a mulher dele me liga e diz que o marido dela morreu. Eu acordei lá por volta de 10 horas, liguei para o Júlio. O Júlio não me atendeu o Júlio me atendeu, estava vivo, estava bom, perguntei para ele como é que estava, ele disse que estava bom. Eu fiquei tranquilo, né? Eu falei, bom, não deve ser verdade que ele morreu, porque ele está vivo, né? No entanto, à noite ele passou mal e faleceu. Como era uma pessoa próxima a mim, a informação veio clara. A mulher dele me ligou enquanto eu dormia. No sonho, ela me ligou dizendo que o marido dela tinha morrido. Então, minha evidência acontece com mais clareza se o fato estiver próximo a mim. Se for um parente, se for um amigo, se for alguém que eu tenha contato, se for algum assunto que, entendeu? Se for meu time de futebol, se for a seleção brasileira, se for uma coisa assim pública, que há uma certa divulgação, eu tenho mais clareza. O atentado com Jair Bolsonaro, eu vi espiritualmente no dia 5. Eu acordei com aquela visão. Eu estava num lugar esmo, não tinha casa, não tinha planta, estava escuro, muito escuro. Eu estava em cima, no ombro de uma pessoa, que também não dava para ver, e surge na escuridão o Adélio. E esse era o Adélio mesmo. Eu reconheci devido à calça, que era uma calça jeans, bastante desbotada, e ele aplica 3 facadas. 3, não foi só aquela lá, não. 3 facadas. Uma no peito, que eu desviei, uma na boca do estômago, que eu caí para trás, a faca passou. Mas quando me equilibrei novamente, o Adélio veio e enfiou a faca naquele lugar que o Jair levou a facada. Isso no dia 5. Eu acordei com essa visão e, por incrível que pareça, naquele dia eu nem acessei a internet. Fiquei imaginando o que seria aquela visão, tá? E não conseguia, em momento nenhum, identificar que seria o Jair. No entanto, porém, no dia 6, eu já acordei com uma forte dor no estômago, como se tivesse levado um soco, e pronunciando, Jair vai sofrer um atentado. Jair vai sofrer um atentado. A partir daquele momento, eu acordei às 5 horas da manhã, não tive mais paz. Fui para o computador, em momento nenhum eu não conseguia mandar mensagem para ninguém, porque eu não tenho contato deles. Eu não queria mandar uma mensagem pública, porque o camarada podia acessar a internet e ver que eu tinha descoberto o plano dele. Liguei para a polícia por volta de umas 9, 10 horas da manhã, fiz umas 3 ligações no celular e mais umas 3 no fixo. O fixo não me dava sinal de jeito nenhum. O celular tocava, nem desligava, nem ninguém atendia. Aí o desespero tomou conta de mim. Pronto. O que eu faço? Aí resolvi trocar de roupa para ir à delegacia. Foi pior, porque quando eu cheguei na porta do meu quarto, as pernas simplesmente não respondiam. Nem eu fiquei assim, como se estivesse paralítico, sem ação nenhuma. Aí eu me lembrei do caso do Domingos Mortágua, que em uma carta psicografada ele conta como aconteceu o incidente do afogamento.
ele também ficou paralítico. Ele não tinha ação nenhuma no momento. Ficou sem ação e acabou a água levando ele. Uma outra lembrança que eu tenho é que no momento que eu acordei, falando que eu já ia sofrer um atentado, existia um peso muito grande sobre mim. Parecia que alguém estava pendurado na minha cacunda. Era muito forte, era muito pesado. É tanto que eu descia as escadas, que moro no sobrado, quase de 4. E era muito forte. Uma espiritual, tinha alguém na minha cacunda, assim, fazendo pressão, era muito forte. Depois de tudo que aconteceu, não restou outra coisa para mim, senão a certeza que o Jair não morreria. Porque, na minha visão, ele não morreria, ele se salvaria. Eu não vi morte no atentado. Daí eu fui para a cama, eu já estava muito cansado, foi uma luta, e aí eu adormeci. Quando eu acordei, que eu liguei o celular, já estava naquela parte final que o Adélio sai do coisa e ataca o Jair. Eu não tinha nem como fazer mais nada. Eu gostaria muito que o Jair Bolsonaro soubesse que lá em Jaguariúna ele correu um grande risco de capotar o carro dele. Porque a partir da visão que eu tive com o atentado, aí eu retornei à visão que eu tive com um carro. Né? Porque assim, se eu tenho uma visão de um fato e no dia seguinte não há uma revelação, não aconteceu comigo, não aconteceu com um amigo, não aconteceu... Aí eu começo a investigar com quem aconteceu aquela visão. E nesse dia que eu tive essa visão do carro, eu não sabia com quem tinha acontecido. Mas depois que eu tive a visão com o atentado do Jair, aí eu me reportei a visão do capotamento, que quase foi... O carro caiu na ribanceira, que estava dirigindo, né? E aí eu tive essa associação. Vieram outras lembranças desde a infância, né, que eu sonhava muito pulando de paraquedas. Naquele tempo, no interior do Maranhão, eu nem sabia o que era paraquedas. Né? Eu não sabia o que era paraquedas. Então, eu tinha uma visão, mas não sabia o que era. Hoje eu sei que naquela visão que eu tinha era referente a pulo de paraquedas, né? E por coincidência ou não, Jair era paraquedista, né? Então, tem outras situações que eu vi e senti que tem essa associação. Depois que eu tive a visão com o atentado do Jair, aconteceu uma coisa mais emblemática ainda, que só depois que aconteceu é que eu descobri o que significava. Quando o Jair fez a cirurgia lá em Minas Gerais, ele foi operado, teve um dia aqui que eu sonhei que eu estava numa cama e rodeado de vários médicos. Naquele dia, eu liguei o celular e o Jair estava fazendo uma live com o ator Carlos Veneza. Naquele momento eu descobri que o Jair ia sofrer nova cirurgia, porque eu acabei me lembrando do que eu tinha visto à noite e falei, ele vai fazer nova cirurgia. Tá. E aí ele fez a cirurgia, colocou a bolsa de colostomia e depois disso eu comecei a passar mal. Nada que eu comia digeria. Entendeu? Era como se eu estivesse colocando comida para dentro e não defecasse. E eu não sabia o que significava isso. Aí eu tomava remédio laxante para poder... Eu não sabia o que significava isso. Então, quando o Jair foi tirar a bolsa no dia 28 de janeiro, se não me engano, esse dia eu fui no NPS requerer minha aposentadoria. E já às 7 horas da manhã eu senti um alívio no estômago, na barriga. Aí eu saí de lá,
até passei num restaurante, comi uma costela e tal. E aí eu me lembrei que o Jair, naquele dia, ia fazer a cirurgia de ligamento. Veja os senhores, às vezes a gente sofre um sintoma e nem imagina que uma pessoa no outro lado do mundo é que espiritualmente ele está causando esse sintoma em você. Eu passei a vida inteira sofrendo de estômago e nem imaginei que o Jair Bolsonaro fosse o causador desses sintomas que estavam me causando. Né? O camarada ia numa barraca de feira comer pastel, me fazia mal. Ele ia comer buchada, me fazia mal. Entendeu? Por quê? Eu só fui descobrir isso quando ele colocou a bolsa de colostomia e fez a cirurgia, que aí eu me senti aliviado do estômago. Então, pensa bem. O mesmo que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você. Pode estar acontecendo com o outro. Porque no mundo espiritual funciona assim. Eu protejo você, você protege outro e o outro protege você. Entendeu? Nós não podemos nos proteger espiritualmente. Dependemos de outra pessoa para nos proteger. É como se eu não posso fazer minha própria defesa. Alguém tem que me defender. Entendeu? O Jair não pode espiritualmente se defender. Precisa de alguém para defendê-lo. E assim é com todo mundo. Eu acabei descobrindo isso por uma questão de uma sensibilidade espiritual que eu tenho. Mas naturalmente, com outras pessoas acontece a mesma coisa. Muitas vezes você fica doente e nem sabe por que ficou doente. Mas na realidade você está tendo só um reflexo do que está acontecendo com aquela pessoa que está associada espiritualmente a você. Ou é seu anjo da guarda, ou ele é alguém que te protege. Somente isso. E eu acabei descobrindo isso sem querer. E essa discussão, essa teoria, está publicada no meu blog, www.portelprado.com. Se você acessar lá, você vai ver toda essa teoria. No próximo vídeo, eu vou falar sobre uma santa que protege o Jair. Entendeu? Eu vi o Jair com essa santa no dia 4 de dezembro. E essa santa que evita que essas narrativas contra o Jair prospere. Entendeu? Agora, eu não gostaria de revelar, gostaria de revelar para o próprio Jair. Tá? Por quê? Esse pessoal que está batendo tanto nele, entendeu? Não adianta. Espiritualmente, ele tem um santo protetor praticamente que domina o mundo, esse santo. Ele que determina se vai chover, se vai trovejar, se vai ter raio. No momento, o Jair está passando por uma turbulência. Mas a culpa não é da santa dele, não. A santa está fazendo de tudo para trabalhando para protegê-lo. E existe uma conjunção astral que está causando isso aí. Está lá no meu blog as 5 visões para o governo Jair Bolsonaro que eu tive 5 dias antes da posse dele. E essas visões, dia a dia, está marcando lá dia a dia o que eu tinha visto cada dia. Tá? Eu já tinha marcado lá, acho que foi no último dia, que essa turbulência, essa tentativa de tirá-lo do poder ia acontecer. Ia ser uma disputa durante os 4 anos de mandato dele.
No segundo ano, se ele for reeleito, aí já é uma outra história. Já é uma outra visão, entendeu? Que eu terei de como vai ser. No momento desses 4 anos, vai ser uma luta permanente, entendeu? Porque existe uma conjunção astral pró e contra. Então, essa luta de poder vai ser permanente. E eu vi lá, 27, se não me engano, de dezembro, eu tive uma visão que eu estava num telhado dessa esteira de Eternite e tinha nas canaletas cheio de ovos. No primeiro ovo aqui, da primeira canaleta, nasce uma mulher, parecia uma fada. Nesse momento, chega uma pessoa e fica disputando com ele para ficar com essa mulher. A mulher é a presidência da República. E no fim do sonho não dá uma definição de como fica essa presidência. Não dá. Não diz que ele vai ficar com um ou com o outro. Então, essa luta para tirá-lo do poder vai ser durante os 4 anos. Ele vai ter que conviver com isso aí. Está lá no signo dele, no astral dele, essa luta. Entendeu? Não adianta fazer acordo. Sempre vai aparecer um, entendeu? Para distorcer, para inventar, para criar caos, entendeu? Sempre vai aparecer um para fazer isso aí. Porque está dentro da astrologia, do cosmos, esse roteiro. Então, gente, a espiritualidade é isso. Ela revela aquilo que realmente já foi definido por Deus que vai acontecer. Por mais que você saiba, é impossível praticamente você evitar. Já teve casos que eu alertei a pessoa, olha, vai acontecer isso aí. Aconteceu comigo, eu sabia que no dia eu ia ser assaltado. Fiquei vigilante o dia inteirinho e por 1 minuto de descuido, eu fui assaltado. Eu acordei sabendo que ia ser assaltado naquele dia. Fiquei ligado, evitei e tal, mas num descuido que você, pá, acontece. Ou seja, quando está escrito, está escrito. Não adianta, você não altera o que está escrito. Entendeu? E assim acontece com todo mundo. Uma vez escrito lá nas estrelas, como se diz, meu amigo, não tem como evitar. Se está escrito que vai acontecer uma coisa, um acidente com você, vai acontecer um acidente com você. O máximo que você pode fazer, entendeu? É minimizar a dor. Quando você sabe que vai acontecer, você fala, pô, eu já sabia que ia acontecer, então aconteceu. Mas evitar, eu acho difícil. Bom, gente, vamos fechar esse vídeo por enquanto. Eu quero que você curta, compartilhe, dê um joinha aí, se inscreva no meu canal, que esse canal é para tratar dessa discussão. Tem outras revelações que eu vou passar ainda no futuro, entendeu? E é isso aí, curta aí.